Olá, olá! Começando mais uma live. Eu sou Alessandra Galhaprá e hoje é dia 13 de setembro. Vamos hoje conversar com a minha amiga doutora... Opa, eu achei que eu tinha silenciado o computador. Com a minha amiga doutora Monique Mosca sobre o tema da saúde integral. E, claro, também sobre a questão da proteção dos animais, né, gente? A proteção jurídica dos animais. Esse que é um tema muito agradável, que diz respeito a todos, porque falar em saúde integral interessa a todo mundo. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E, infelizmente, a gente continua com a pandemia. Eu falo os números da Covid, porque vocês sabem, eu comecei as minhas lives exclusivamente por conta da violência contra as mulheres em decorrência da Covid, que aumentou sobremaneira. Hoje nós temos 131.274 brasileiros que perderam a vida para essa pandemia, e eu deixo aqui os meus sentimentos mais sinceros e profundos. Nós temos aí várias pessoas conhecidas que estão hospitalizadas, amigos que estão se recuperando, né, com a Covid, da Covid. Então, enfim, eu deixo registrado o meu pesar, meus sentimentos e as melhores energias de cura para quem está se recuperando dessa doença. Que bom ver que muita gente já chegou aqui, o Hector, a Lisa, a Anne, a Franz, desculpa, não consigo ver, a 5C, nosso amigo Jota, a Ana Laura e a Monique já está aqui, eu vou chamá-la. A gente começa esse nosso bate-papo descontraído, sem juridiquês, de modo simples, para falar de um tema tão importante. Oi, minha amiga, você está me ouvindo? Olá, tudo bem? Estou ouvindo sim, mas o vídeo está um pouco travado. Você está me ouvindo bem aí? Eu estou te ouvindo bem, tá tudo certo aqui para mim. Que bom ter você conosco, Monique. Muito obrigada. Obrigada. Você que é uma das minhas amigas aí, guerreiras, defensora dos animais, membro do Ministério Público, que ajuda a fiscalizar a lei, né, minha amiga? E a cumprir a Constituição. Que coisa boa, Monique. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Alessandra. É um motivo de muita alegria para mim. Foi com alegria que eu recebi o seu convite para a gente poder falar um pouco aqui hoje sobre esses dois temas interligados e tão importantes, né? Que é a saúde única e a proteção dos animais. Perfeito. E eu falava antes de você chegar aqui, acho que você deve ter ouvido, o quanto é importante. Esse tema diz respeito a todos, né? A questão da saúde única. E, bom, vamos começar a conversar. O que significa esse termo, Monique? Se a gente for explicar para as pessoas que estão nos ouvindo aí, por favor. Alessandra, a saúde única não é um conceito novo, né? É uma ideia agora que está muito em alta, está sendo muito falado, mas não é um tema novo. A concepção de saúde única, ela surgiu lá na década de 1990 e ela traz a ideia de uma abordagem, um modelo de prevenção, um modelo de gestão que integra três objetivos em comum, que é a proteção do meio ambiente, a proteção dos animais e a proteção da saúde pública. Esse modelo de saúde única, ele parte de uma premissa científica de que não há como proteger o ser humano, não há como proteger a saúde humana sem proteger também o meio ambiente, sem proteger igualmente os animais. Então é aquela ideia da teia da vida. Tudo que o ser humano faz de ruim contra o meio ambiente e contra os animais acaba voltando contra o próprio ser humano, contra a saúde. Só que esse conceito, ele é um conceito muito estabelecido no âmbito da técnica. Então, no âmbito da medicina, no âmbito da veterinária, ele já está muito bem disseminado. Uhum. Mas só agora é que esse conceito passou para a área jurídica. Então, só agora que se começou a discutir no âmbito jurídico a ideia de instrumentos de gestão que estabeleçam esse modelo de saúde única. E por que isso aconteceu? Isso é fruto da pandemia. Se a gente for buscar a origem da pandemia de Covid-19, a gente vai lembrar que ela surgiu lá na China. Então, a origem dessa nova doença é uma doença zoonótica e ela está ligada a um fenômeno que chama spillover, que é o fenômeno de transbordamento. E o que acontece? A gente sabe também que ele veio do morcego, mas, ao que tudo indica, fez ali um pit stop num animal chamado pangolim.
Só que esse transbordamento, essa passagem de um vírus hospedado em um animal, quando ele passa para o ser humano, não é um fenômeno natural. Ele tem causa antropogênica. E a causa está ligada com a devastação do meio ambiente e também com práticas cruéis contra os animais. Se a gente for lembrar, eu não sei se você chegou a ver, Alessandra, algumas imagens lá do mercado, do wet market lá de Wuhan, onde surgiu esse novo vírus, os animais eram mantidos lá em intenso confinamento. Então, você tá conseguindo me ouvir bem, Alessandra? Tá. Tá, para mim aqui tá travando um pouco, mas se tiver ok aí... Tá, eu tô ouvindo perfeitamente. A tua imagem às vezes dá uma travadinha, mas tá normal, não se preocupe. Vamos lá. Uhum. Então, olha só, esse fenômeno que é o spillover, esse transbordamento, a ciência já demonstrou que uma das causas é a devastação do meio ambiente. E também as práticas cruéis contra os animais. Então, manutenção de animais em extremo confinamento, a prática torna os animais imunodeprimidos e com isso eles se tornam hospedeiros de vírus e esses vírus conseguem produzir mutações para passar para o ser humano. Então, eu trouxe aqui 2 estudos só para chamar a atenção, que são de agências da ONU. Um estudo da FAO, que é a Agência para Alimentação e Agricultura, e um estudo da OMS. O Sabão tá querendo participar da live, hein, Monique? Tá me chamando. E eu escutei o seu latir também, hein? Não, aqui acontece. Eu confesso que geralmente eu faço as lives do Ministério Público, porque todas as vezes que eu tentei dar aula ou fazer uma live de casa, teve participação especial. Então, mas nesse caso, né, eu estou concebendo aqui que os nossos ouvintes, eles não vão se importar se a gente tiver alguma participação especial aqui dos membros da minha família multiespécie e da sua igualmente. Igualmente, com certeza. E os dados, então, da FAO? Bom, então olha só, o que a FAO falou? Que 70% de todas as novas doenças em humanos, elas provêm de animais, são doenças zoonóticas, como é o caso da Covid-19. E esse é um problema crescente, ou seja, há uma tendência de ter cada vez mais essas novas doenças zoonóticas em razão de três fatores que decorrem da má interação, ou seja, da mudança da interação do ser humano com os animais. Uma primeira é o desmatamento, então aumento do desmatamento em relação aos animais selvagens. Com relação aos animais domésticos, essa mudança da forma de interação, que hoje a gente considera os animais domésticos como verdadeiros membros da família. Então, essa relação mais próxima é uma relação propícia também para novas doenças. E por fim, aí talvez o pior ponto, que é a questão da criação e do consumo de animais, principalmente para a área alimentícia. Então, a industrialização da produção, essa ideia de produção industrial, transformou os animais em verdadeiras máquinas, e isso propicia o surgimento de novas doenças. Não por outra razão, a ONU recomenda essa abordagem de saúde única. A OMS, por sua vez, identificou que está tendo um crescente aumento dessas zoonoses emergentes e nos países em desenvolvimento. Então, Alessandra, esse fator é importante, porque essa pandemia, ela criou uma espécie de sentimento de preconceito nosso com a China, né? Um preconceito generalizado. Só que a ciência está demonstrando que o Brasil pode ser o próximo hotspot para a pandemia. Então, justamente por conta dos índices de desmatamento. Então, o que o conceito de saúde única... Monique, desculpa te interromper, mas porque também a gente aqui também confina os animais, a gente também pega o animal silvestre, coloca em jaula, coloca misturado com um animal doméstico. Isso não realmente, a gente tem que cuidar para não ser preconceituoso, né? Porque não é uma exclusividade deles, né? Especificamente no que tange aos animais, sem contar a destruição dos ecossistemas, né? Exatamente, com certeza. Hoje nós temos produções extremamente cruéis, né, na avicultura, na suinocultura industrial. Então, são temas extremamente sensíveis e nós não podemos apontar o dedo aí para essas práticas, porque há uma possibilidade concreta de que o Brasil se torne realmente o epicentro aí para novas pandemias. A gente precisa estar atento e precisa ter um sistema
público de gestão de riscos para esse caso e que incorpore esse modelo de saúde única. Então, o que a gente extrai hoje do cenário? A gente precisa transportar esse conceito que já está bem disseminado na técnica para a área jurídica, para a área da gestão pública. Nós precisamos, isso no âmbito, por exemplo, estrutural. Né? A gente tem, por exemplo, no âmbito das estruturas públicas, muitas vezes não conversam. A gente tem uma secretaria do meio ambiente, uma secretaria de saúde, e em alguns casos, a gente aqui em Uberá, por exemplo, tem a superintendência de bem-estar animal, e esses três setores, por vezes, fazem políticas segmentadas. E isso é contra a saúde única. Claro, claro, com certeza. Então, nós precisamos aí ter políticas intersetoriais que conversem entre si, que incorporem esse modelo de saúde única. Né? Essa ideia de que não tem como isolar o ser humano de qualquer contexto natural. Sim, com certeza. E aí, no âmbito do SUS, isso muda alguma coisa ou não? Olha, no âmbito do SUS é preciso mudar, principalmente do ponto de vista orçamentário, né? Hoje existe uma dificuldade muito grande de direcionar recursos do SUS para políticas com animais, embora, obviamente, seja uma realidade importante para a proteção da saúde pública. Né? Então, isso precisa mudar, sim, e a realidade do SUS precisa ter essa visão mais holística, mais transversal. Uhum. E Monique, as pessoas, quando a gente lançou a nossa live aí na internet, as pessoas perguntaram assim, tá, mas como assim? Como que o animal entraria? Tipo, tá, a gente tá falando do SUS, mas tá falando de animal. Tem a ver com inserir animais nos tratamentos de saúde ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver. E isso implica, no geral, a concepção geral da saúde única é considerar os três conceitos. Significa dizer o seguinte, que é importante proteger os animais. Primeiro, o direito animal, ele trata a questão da proteção dos animais numa concepção ética, né? A ideia de que os animais têm dignidade, têm valor próprio. Esse é o direito animal. Mas proteger os animais hoje virou uma questão de saúde pública também. Então, significa dizer que não é só importante para essa questão moral, ética, essa questão de evolução civilizacional, né, que tem dado um novo passo, que hoje o direito animal é considerado até um ramo novo do direito autônomo, né, não tem mais aquela visão essencialmente ambientalista. Mas significa dizer que, apesar de ser um ramo autônomo, nós vamos ter que tratar as três questões de forma interligada: saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Que bacana. Tem um monte de gente dando oi aqui. Teve algumas pessoas que eu perdi aqui para cima, mas o Hélio, a Ana, Erval, o Alexandre, cumprimentando aí pela live. Obrigada pela participação de todos. E se quiserem mandar alguma pergunta, a gente está aqui. A doutora Monique pode nos ajudar a responder, né? Monique, bom, a questão do direito animal, então, é isso, é ver o animal como um ser, né? E não como uma coisa. É uma evolução do pensamento e muita gente não consegue entender isso, né, Monique? Penso eu que a declaração lá de Cambridge de 2012, que declara mesmo, atesta, afirma que os animais são seres sencientes, é um divisor de águas, né? Porque é um documento internacional, é uma grande referência para o mundo todo, né? No que tange ao direito Exatamente. Animal. Exatamente. Na verdade, o direito animal, ele surgiu de dois fenômenos importantes. Um fenômeno na filosofia. Então, primeiro, já há muito tempo, a gente vem lá desde Peter Singer, Tom Regan, que mudou a concepção moral, né? A ideia de que na filosofia os animais são considerados já como sujeitos de dignidade, tem valor intrínseco, né? Agora, essa concepção ela foi acompanhada da evolução da neurociência. Então, a neurociência animal evoluiu a ponto de afirmar capacidades que antes se pensava que eram exclusivas dos seres humanos, né? Então, a autonomia, senciência, consciência, né? Hoje, senciência ele é entendido como a capacidade de sentir e sofrer, mas de forma consciente. E então, e a Declaração de Cambridge é o grande paradigma do ponto de vista científico e que hoje passou para o conceito jurídico, né? Então, hoje nós já temos inúmeras leis que reconhecem que os animais eles são seres sencientes. Os animais não são considerados coisas, né? Numa leitura constitucional, a gente já pode extrair a dignidade dos animais. E isso exige uma abordagem diferente, né? Exige que o regime jurídico animal seja um regime que considere os interesses dos animais. Então, dizer que os animais são sencientes, ele traz consequências de duas ordens. O professor Fernando Araújo, lá de Lisboa, ele diz isso. Primeiro,
e implica em uma consideração ética que nós temos que ter com eles. E segundo, implica em reconhecer que os animais têm interesses jurídicos e que são interesses, então, que merecem a proteção pelo sistema jurídico, no caso, que é o interesse em não sofrer. Agora, se a gente pensar, vamos pensar, então, o que isso tem a ver... Pode falar, Alessandra, desculpa. Não, imagina, esse ponto eu acho que é o que as pessoas ainda têm mais dificuldade, de entender o animal como um sujeito de direito, né? Entender o animal como ele... não só entender que a ciência... ela não está relacionada única e exclusivamente a instinto, né? É o instinto do animal, por isso que ele agiu de determinada forma, mas porque ele tem uma noção, uma consciência, uma forma de pensar e, portanto, de se portar, né? Portanto, de se portar ficou horrível. Monique, deixa eu só dar um beijo para minha mãe que está assistindo a gente. Mãe, te amo. A Rê Serapião está dizendo aqui, até porque os animais não humanos têm direito à saúde. Então, ela diz que ela concorda, a questão é trabalhar interligando tudo, né? E aí eu te interrompi, desculpa. Eu vou dar um exemplo, Alessandra, imagina. Eu vou dar um exemplo muito simples e que todo mundo vai conhecer de uma abordagem de saúde única. Por exemplo, no âmbito dos animais domésticos, a gente tem nos municípios centros de controle de zoonoses. Em uma determinada época, surgiu a doença da leishmaniose visceral, que é um protozoário, mas é uma doença de origem animal também. E o que aconteceu? Naquela época, muitos municípios adotaram uma política de extermínio. Então, simplesmente pegaram os animais errantes e exterminaram muitos, uma política efetivamente de extermínio. Só que com o tempo a gente conseguiu formar uma jurisprudência no sentido de que essa política ela é ilegítima. Né? Então, do ponto de vista sanitário, ela se mostrou ineficaz. Então, e aí demonstra o caminho da saúde única, que é o caminho que tem sido seguido hoje. E a jurisprudência entendeu aí, tem um entendimento de que não é possível criar uma política de extermínio. Né? Então, hoje, com base nessas experiências, eu não sei se aí em Curitiba houve alguma, ou no estado de Paraná, no geral, se teve alguma coisa em sentido próximo, mas hoje a gente tem a lei federal que trata da necessidade de uma política de controle populacional ético de animais de ruas. Então a gente tem essa ideia de uma política que traga pilares como a castração cirúrgica, como o registro dos animais. Então já temos sólida jurisprudência no sentido de que acolher animais de ruas é uma obrigação do poder público municipal. Né? Então a gente tem até iniciativas, por exemplo, a importância da saúde única, ela pode ser vislumbrada nas iniciativas de criação de verdadeiros hospitais públicos para dar um atendimento gratuito para os animais. Porque nós precisamos cada vez mais atentar para a saúde do animal, também vislumbrando a proteção da saúde humana, ainda mais um conceito hoje, que é o conceito de família multiespécie. Os animais que hoje habitam nos nossos lares, eles não são considerados nem do ponto de vista cultural, nem do ponto de vista jurídico como coisas. Eles são seres sencientes e são membros da nossa família. Então, nós precisamos incorporar uma política pública que traga, que valorize, obviamente, a saúde humana, mas que não traga prejuízo para a saúde dos animais. Quer ver um ponto que pode chamar a saúde única a atuar novamente? Porque essa questão da leishmaniose já é uma questão que está bem fixada no plano jurídico. Eu não sei se você viu, Alessandra, que há algum tempo começou a ser divulgada hipóteses de animais contaminados com a Covid-19. Né? Teve, acho que um leão num zoológico, um gato também. Um gato. E aí, pensa só, surgiu a dúvida se seria possível que ocorresse a chamada zoonose reversa. Então, vamos dizer que um gato, eventualmente com a Covid-19, se ele pudesse passar de volta a Covid para um ser humano. Isso não tem comprovação científica nenhuma, né? Ainda bem, não, isso até hoje é uma hipótese remota, mas vamos dizer que a ciência demonstrasse que sim. Então, é um risco a mais. E aí, será que o prefeito poderia instituir uma política? Vamos pegar todos os animais nas residências, nesse momento que a gente não tem vacina, e vamos exterminar no geral. Olha só como esse conceito de saúde única ia ser chamado para atuar, para que a gente pudesse, para que fosse possível, então, se pensar em impedir uma política como essa. Nossa, mãe, que exemplo fantástico você trouxe, porque é assustador pensar, né? E, inclusive, tem sido discutido isso também no que tange a algumas posturas e políticas em relação à própria Covid, né? E, bom,
Na verdade, já está comprovado que os animais domésticos não transmitem a doença, né? Até porque quando eles são vacinados, eles têm um outro tipo de vírus da Covid e quando eles são vacinados, essa vacina já abarca, né? Esse tipo de cepa, por assim dizer, né? Exatamente, né? Felizmente, essa possibilidade aí é uma possibilidade muito remota, né? Nós não temos indicativo nenhum, mas é uma hipótese que a gente precisa considerar e que entraria em jogo, no caso, a saúde única, para a gente pensar em uma política pública que conseguisse conjugar esses dois objetivos de forma interligada, inclusive para conseguir o sucesso da política para a saúde humana. Claro, claro. A gente precisa de legisladores sensíveis a essa causa, né? Márcia, Monique, a Márcia fez uma pergunta aqui que é bem interessante, né? Eu acho que talvez fuja um pouco, mas eu vou fazê-la. A Márcia está sempre conosco, obrigada, Márcia. Ela disse assim: tudo bem que essa pandemia apareceu em Wuhan, na China, porém, não passam por suas cabeças o fato desse vírus ter sido criado em laboratório e aí daí de alguma forma, sei lá, colocado no animal, e aí, enfim. Não sei se você quer comentar sobre isso, enfim. Essas são as teorias da conspiração, não sei, né? Não existe nenhum indicativo. A gente pode dizer que no plano internacional muito se fala hoje em uma responsabilidade da China por não ter sido transparente, por ter demorado a avisar o mundo. Então, do ponto de vista até de uma responsabilidade internacional, isso já tem sido discutido. Agora, essa questão da criação do vírus em laboratório, ainda a gente não tem nenhum indicativo concreto, né? São só suposições que são feitas, né? Mas o que deixa evidente é que há uma necessidade de se criar uma política internacional de prevenção. O mundo não estava preparado, né, para lidar com a pandemia, não só do ponto de vista da prevenção do transbordamento, mas também da prevenção da disseminação. Então, hoje a gente só está vivendo essa realidade porque a gente não tinha um sistema internacional que pudesse barrar a proliferação, a contaminação e que essa pandemia não tomasse essas proporções. E quando a gente fala, né, os ambientalistas, os biólogos, os ecólogos, de modo geral, falam que a destruição dos ecossistemas faz com que vírus, bactérias, fungos, enfim, que estão em equilíbrio, em harmonia naquele ecossistema, sejam atingidos frontalmente e, eventualmente, não tendo mais o seu habitat natural, cheguem até nós com maior facilidade. Então, realmente, aquilo que você falou no início, que a gente não pode apontar o dedo para o outro país, no caso aqui a China, mas que a gente não pode apontar o dedo porque talvez nós, com a maneira como nós estamos lidando com o meio ambiente, nós possamos ser realmente, estejamos assim, potencialmente... você usou o termo spillover, né? Na beira, assim, né? Nós estamos quase ali. Se a gente continuar degradando ecossistema natural, a gente corre riscos, né, Monique? Com certeza. Exatamente. Esse é um segundo ponto, né? A ideia, a noção da saúde única aplicada aos animais domésticos, e ela também, a noção de saúde única também se aplica em outras áreas, né? No caso dos animais selvagens, que foram, por exemplo, as últimas pandemias zoonóticas tiveram origem em animais selvagens, mas tem um estudo da ONU também que indica que 50% de todos os vírus zoonóticos eles estão hospedados em mamíferos domesticados. Então, a ideia da produção animal ela traz um risco muito grande, né? E no âmbito dos animais silvestres, a ideia é que o protagonismo todo seja do direito ambiental. Tem um livro, para quem gosta de direito animal, tem um livro que é leitura inafastável, que é o livro que chama Zoopolis, que é um casal de filósofos canadenses, que é a Sue Donaldson e o Will Kymlicka, e eles criaram uma teoria que é uma teoria que aplica para os animais selvagens a ideia de soberania. Então, no âmbito o direito animal aplicado aos animais silvestres, ele parte de um princípio de não intervenção, por conta da autossuficiência dos animais silvestres, diferentemente dos animais domésticos, que aí é uma ideia de intervenção para proteção, é um outro conceito. Então, aqui no âmbito dos animais silvestres, por exemplo, não se poderia pensar em um extermínio em massa de morcegos, já que é o animal que provocou o surgimento dos últimos vírus zoonóticos e que cada vez mais integrados nos centros
urbanos, né? E aí um ponto principal que eu quero chamar a atenção, Alessandra, e é um ponto que é muito negligenciado no Brasil, que é a questão da produção animal. E eu li um estudo recente que mostra que os porcos, eles são considerados verdadeiros vasos de mistura. Porque, não sei se você viu notícias mostrando aí a proliferação, né, em sistemas de produção de suinocultura. Porque há uma demonstração de que, né, industrialização, hoje quase não existe mais aquela produção extensiva, o animal criado em um ambiente condizente com a sua natureza. Hoje a criação, 98% de toda a produção animal ela é feita através de indústria, através de galpões, sistemas de confinamento intensivo, com utilização de antibióticos, meios artificiais para o crescimento. Tudo isso torna esses animais imunodeprimidos e favorece esse transbordamento, esse spillover. Então, existem estudos muito sérios aí que estão sendo publicados que indicam a necessidade da gente melhorar os índices de bem-estar dos animais no âmbito da produção animal, sob pena de ter aí novas pandemias zoonóticas. Então, no Brasil principalmente, a área de produção animal ainda é praticamente um blind spot aí do direito animal. A gente não tem uma lei federal, diferentemente dos países desenvolvidos, a gente não tem uma lei federal que protege os animais de produção. E além disso, é preciso considerar hoje, até mesmo no âmbito dos licenciamentos ambientais, a necessidade de se pensar em mecanismos de gestão para prevenir novas pandemias, em razão deste risco, principalmente no âmbito da suinocultura. E nós precisamos lembrar que o Brasil, ele é um grande exportador, e ele é o quarto maior produtor de suinocultura no mundo, e 70% de toda a produção no Brasil é uma produção industrial intensiva. Então, olha só o grande risco que a gente tem pela frente, a necessidade da gente ter um sistema jurídico melhor para proteger esses animais de produção. Então, desenvolver aí, existem inúmeros mecanismos que a gente pode pensar. Essa é uma área que eu gosto muito, porque quando estudei lá em Lisboa, hoje o direito europeu trabalha muito com a ideia de uma administração infraestrutural. Então, criar incentivos econômicos através da rotulagem para que o consumidor direcione a sua produtos menos agressivos. E isso tem feito com que haja uma procura cada vez maior de produtos que têm um índice razoável de bem-estar animal, como ovos de galinhas criadas soltas, como produtos free range. E isso no Brasil ainda é totalmente inexplorado, né? A gente praticamente nem fala disso. Sim, com certeza. E é uma questão de consumo consciente também, além de se pensar no animal em si, né? Ele por ele mesmo, mas também no consciente. Olha, ele Exatamente. Tá pai, hein, Monique? O teu amigo, teu filho é o Black, né? Exatamente. O César, ele está se manifestando aqui favorável às minhas ponderações. Exatamente, Alessandra. A gente trabalha hoje o conceito de sustentabilidade, segundo a ONU, ele abrange também o bem-estar dos animais. Então, a gente fala muito hoje em um consumo eticamente responsável. Nós precisamos direcionar a nossa conduta no mercado de consumo para valorizar produtos menos agressivos também. Porque numa ideia de livre mercado, é só assim que a gente vai mudar o sistema de produção. E agora, com a necessidade de reconstrução da economia no contexto pós-pandemia, é um momento propício para a gente pensar nisso, inclusive para prevenir novas ocorrências semelhantes. E também para quem precisa e quer empreender, são nichos realmente de mercado que tendem a crescer no pós-pandemia, né? E que é isso que você falou, é o consumidor mais consciente que também induz o mercado de produção, enfim, para atender essas demandas, né? Monique, acho que com isso você até já falou um pouquinho do que a gente precisa, do que a gente deve esperar no que tange a proteção jurídica dos animais no pós-Covid, né? Tem mais alguma coisa que você queira mencionar sobre isso, por favor? Alessandra, eu acho que o saúde única já é um tema agora que está sendo bastante discutido. Mas a gente tem outras questões, né? Então, no contexto, a gente está num momento que é totalmente decisivo para o direito animal. Existem 2 projetos de lei que já foram aprovados nas 2 casas. Então, no último dia 9, o Senado aprovou o projeto de lei 1095/2019, que aumenta a pena do crime de maus tratos, né? Ele traz uma qualificadora quando for cão ou gato
que vai aumentar a pena aí que era de 3 a 5 anos. Então, para o Ministério Público, isso vai dar um respaldo muito grande, porque a gente sabe que há um anseio social muito grande por uma proteção penal mais eficiente. Então, toda vez que tem crime de maus tratos, a gente vê aí recentemente vários crimes tomando a mídia nacional e o Ministério Público muitas vezes não tem o que fazer. O nosso sistema penal é um sistema penal garantista. Nós não podemos interpretar a lei penal, ainda que ela traga uma proteção ineficiente, nós não podemos lidar com a lei penal para estender a proteção. Então, esse é um projeto de lei que vai mudar muito o cenário, e eu acredito que só o direito penal, porque é o direito penal que fala mais alto no nosso sistema jurídico, é ele que diz quais são os bens jurídicos fundamentais, e é com o direito penal que a gente efetivamente vai conseguir mudar esse padrão de conduta e fazer com que a sociedade efetivamente encare os animais como sujeitos de direitos. E o outro projeto de lei, que é o projeto chamado de Animal Não é Coisa, que vai mudar a natureza jurídica dos animais para sujeitos de direitos despersonificados. Então, esses dois, a gente está num momento decisivo, são dois projetos que já têm um respaldo do Congresso Nacional, que já foram aprovados nas duas casas. É óbvio que existe algum espaço aí para a gente estar crítica também com relação à limitação, né, dessa tutela penal, muitas vezes justamente para não alcançar a produção animal, mas é um momento que é uma mudança de paradigma, né, um momento de salto civilizacional que a gente vai mudar o sistema jurídico completamente com a iminência dessas duas novas leis. Com certeza, vai ser um divisor de águas mesmo, né? Com certeza. Monique, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu apareço bem no meio da foto, né? Mas eu tô na tua frente aí na foto, mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente as fotos que você separou. E aí, pra gente ver aí as fotos. Eu adoro ver foto, né? Eu confesso que eu não estou vendo, porque o meu travou aqui. Eu tô com a imagem travada. Com o deputado Fabiano Contarato, na Comissão de Meio Ambiente, uma audiência pública sobre proteção e bem-estar dos animais, né? E aí, você pode falar um pouquinho, você sabe qual é a foto, né? Destravou já ou não? Não destravou, mas eu sei qual que é a foto. Tá, então. Esse caso foi uma audiência pública no ano passado, né? E foi uma audiência pública relacionada com o bem-estar dos animais no contexto geral. Então, a ideia ali, a gente tem hoje um momento político complicado, porque ao mesmo tempo em que a gente está prestes a ter duas leis que vão mudar esse paradigma, a gente também tem projetos. Olha lá. A gente também, desculpa. A gente tem projetos de lei também que podem trazer retrocessos, como o PL da Caça, que inclusive aí você atuou de uma forma bem significativa para conseguir, pelo menos por hora, barrar essas propostas. Então, esse é um momento político complicado, né? E a gente foi discutir lá no Senado Federal a convite do senador Fabiano Contarato. Destravou aí ou não? Destravou. César, vem cá. Chama o César mostra o César pra gente que fica tudo resolvido, hein? Ele tá querendo brigar com os inimigos dele aqui. Os vizinhos. Vê aí ou travou de novo? Não, essa eu tô continuando vendo. César, vem cá. Ele tá animado, gente. Tá. E Vocês essa estão foto... conseguindo me ouvir? Qual que é? Mudou? Eu não... você não consegue ver. É uma que você tá com uma senhora, você tá com uma camisa rosa pink. Tá. E foi nesse mesmo evento, essa foto é com a vereadora Denise, que é a vereadora aqui em Uberaba. Inclusive, ela é uma vereadora muito atuante na causa animal. E é uma parceira aqui que tem propiciado aqui em Uberaba que a gente evolua bastante no âmbito da legislação de proteção dos animais. Inclusive, recentemente, por atuação dela, hoje em Uberaba é obrigatório ter uma matéria específica na rede de ensino público sobre o bem-estar dos animais e sem ciência animal. Que legal, né? Aí a gente vê fazendo a diferença sim, né, Monique? Tem uma outra foto aqui que você tá com o deputado Fred Costa, acredito eu, na Câmara dos Deputados, é isso? Você exatamente. Essa já foi uma audiência pública que foi realizada na Câmara dos Deputados, que foi justamente para tratar do projeto de lei 1095. O projeto de lei inicial, é importante destacar, ele prevê aumento de pena para todos os animais,
Só que, obviamente, não houve ali ambiente político para conseguir aprovação, então houve uma limitação apenas para cães e gatos em razão da composição hoje do Congresso Nacional. Por isso que a gente precisa, hoje, é importante que a gente tenha cada vez mais políticos que se engajados na causa animal, né? Não adianta, a gente precisa defender políticos que defendam essa bandeira. Né? Não adianta, o sistema jurídico não vai mudar enquanto a gente não tiver leis que protejam de forma mais eficiente os animais. E hoje o Congresso Nacional, embora já tenha alguns políticos que tenham a bandeira como bandeira principal causa animal, ainda não é uma realidade. Então a gente precisa estar atento a isso para que a gente possa ter evolução do nosso sistema legislativo. Com certeza. Inclusive o Rodrigo está perguntando aqui em que vai ser baseada a tipificação de maus tratos, lembrando que na redação da lei ele é um dos itens. O maus tratos ele já é crime, né? Eu não sei se eu não entendi a pergunta, mas a mudança da lei aí é que para cão e gato vai ter uma qualificadora. Então, a pena para todos os crimes, para todos os animais que não são de outras espécies, vai continuar sendo essa pena PIF, infelizmente, um crime de menor potencial ofensivo, mas para cães e gatos a pena vai passar a ser de 2 a 5 anos. É claro que... Desculpa, não, fala. Fala. É que eu acho que o que o Rodrigo está perguntando é assim, existe um lugar ou uma lei, acho que é isso que ele está querendo saber, é uma norma que diga quais são quais são as medidas que são consideradas maus tratos, porque a gente tinha um decreto que era de 1934 que trazia uma lista, um rol de situações se considerava maus tratos, mas ele foi revogado. Bom, tem a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que traz um rol bem extenso, lembrando que isso é um tipo aberto, né? Então, e existe também, por exemplo, em estados, em Minas Gerais, existe uma lei estadual que define o que é maus tratos, incluindo, inclusive, a zoofilia. Então, nós temos várias referências sobre a configuração do crime de maus tratos. Ah, legal. É porque é isso mesmo que ele está falando, que o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais fala, né, genericamente, maus tratos, ferir, mutilar e matar os animais, mas não diz exatamente o que seria cada um, né? E aí ele fala, portanto, é um dos itens, né? Acho que não sei se a gente conseguiu explicar e responder a pergunta do Rodrigo, mas a Ana Laura, que é uma grande estudiosa do direito animal, que foi minha aluna, minha amada filha do coração, ela disse assim, existem muitas críticas sendo feitas a esse aumento de pena agora aprovado pelo Senado, dizendo ser excessivo, entre aspas. O que ambas diriam para os colegas do direito que estão criticando o projeto aprovado? Obrigada, Ana, pela pergunta. Bom, na minha parte, eu acredito que a crítica, ela tem razão de ser, mas ela está direcionada ao ponto errado. Então, na verdade, a gente tem que pensar em sistema. E é bem verdade que se a gente for comparar hoje a pena de 2 a 5 anos para quem maltrata animal, ela está maior até do que a pena do crime de maus tratos, por exemplo, contra e também ela está parelho ali com o crime de lesão corporal grave. Só que o problema não está no projeto de lei referente que vai trazer essa qualificadora, até porque a proposta do projeto de lei é efetivamente permitir pena privativa de liberdade. Então, não por outra razão, a pena ela foi superior a 4 anos. Por quê? Com uma pena até 4 anos, a autoridade policial pode fixar fiança, o cabimento da prisão preventiva, como regra, exige uma pena maior que 4 anos. A pena inferior até 1 ano, ela admite benefícios despenalizadores, como a suspensão condicional do processo. Então, por isso é que se estabeleceu essa pena de 2 a 5 anos, justamente para impedir o cabimento desses benefícios despenalizadores e propiciar aí, o cabimento, no mínimo, de prisão preventiva, embora, obviamente, ainda não vá ser uma realidade comum, mas em alguns casos mais graves, a prisão preventiva vai se tornar possível sim. Então, a minha ótica há um desnível a nível de sistema, vai haver, mas nós precisamos corrigir isso na outra ponta. Então, se há uma insuficiência da proteção penal com relação a outros tipos, a outros bens jurídicos, o que é o direito penal? O direito penal trabalha com a proteção de bem jurídico, né? A pena, ela não é o fim último, ele é o meio de proteger um valor fundamental da sociedade. E a sociedade hoje, ela anseia por uma proteção mais eficiente dos animais. Inclusive, essa pandemia, um ponto importante mencionar,
houve um aumento muito grande dos índices de maus tratos, né? Então, assim, os crimes de maus tratos aumentaram muito durante a pandemia, e eu vejo que o problema está na insuficiência penal da tutela de outros bens jurídicos e não da tutela desse bem jurídico. O que seria ideal, na verdade, é que, primeiro, esse tipo penal fosse retirado da lei dos crimes ambientais e fosse inserido no Código Penal, porque o Código Penal é o lar do direito penal primário, é o repositório ali dos valores fundamentais da sociedade, e porque também o direito animal, a proteção do animal não tem a ver com a proteção ecológica, a proteção da fauna como espécie. Sim, e que essa proteção penal maior fosse direcionada a todos os animais. Então, porque esse dispositivo ele é especista, né? Porque cão e gato só. Só que isso é decorrência do cenário político e não da questão jurídica propriamente dita. Entendido. Eu concordo com você. E é interessante, eu fiz uma live agora há pouco com a Janaína, que era dia no Inloco, para falar exatamente do que seriam os maus tratos. E na semana que vem nós faremos uma sequência e uma continuidade desse bate-papo lá no Inloco com o delegado Matheus Laiola, que é um grande defensor dos animais e que tem feito um trabalho fantástico em Curitiba. E a gente comentava um pouco sobre essas questões. E o fato de você defender os animais não significa que você não quer defender, no caso, por exemplo, as crianças. Muito pelo contrário, né? Até porque existe a teoria do elo ou a teoria do link, que fala que aquele que é capaz de maltratar um animal, potencialmente, e isso são estudos científicos que indicam, ele também é potencialmente capaz de causar crimes contra outros seres que ele entende como mais vulneráveis ou de menor importância, se é que pode-se usar esse termo entre aspas, né? Então é interessante pensar nisso. Realmente é uma evolução da própria sociedade, né, Monique? Do pensamento, uma evolução do pensamento. Não significa que defender os animais você não quer defender as crianças, os idosos, as mulheres. Não é isso, né? Muito pelo contrário. O Rodrigo, eu acho que eu entendi o que ele está querendo dizer, é porque ele disse assim, que a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária acaba sendo uma referência para o que sejam maus tratos, porque não existe uma lei federal que diga especificamente o que são maus tratos. E aí o Rodrigo está dizendo que com o constante engajamento de agentes de segurança na causa animal, a subjetividade ficará a cargo do agente público, podendo fatalmente enquadrar erroneamente em situações de maus tratos. É uma preocupação que parece muito razoável que se tenha, né? E aí ele lembra que o único profissional habilitado a testar maus tratos é o médico veterinário. Não sei, Monique, o que você quer comentar sobre isso, por favor? Não, você tocou no ponto, né? Quando a gente fala de maus tratos, a gente está falando de um crime que é chamado de não transeunte, é um crime que deixa vestígio. Quando é um crime que deixa vestígio, ele tem que ser atestado por uma prova técnica. Então, o ideal é que se tenha aí um laudo veterinário atestando maus tratos. Agora, o referencial do ponto de vista do âmbito da técnica, a gente tem a teoria das 5 liberdades, por exemplo, que hoje está muito também disseminada, que é a teoria que traz ali alguns referenciais para avaliar a questão do bem-estar animal e a existência de maus tratos. É óbvio que traz algum subjetivismo, mas a gente precisa confiar na capacitação das autoridades. Aqui, por exemplo, em Minas Gerais, o Ministério Público, em conjunto com a Polícia Militar, vai criar um aplicativo que traz ali uns indicadores concretos, com dados científicos, para que então o próprio policial militar, na hora, ele possa aferir ali se há o maus tratos em relação ao caso sob fiscalização. Que interessante, eu estou anotando essas ideias, assim, porque é algo muito interessante mesmo. Monique, será que destravou aí? Você consegue ver a última foto para a gente comentar? Você está conseguindo ver? Eu acho que eu estou atrasada. Castramóvel aí. Ah, tá. Esse castramóvel foi inaugurado esse ano, agora em 2020, dá para ver, inclusive, que nós estamos todos de máscaras. E esse castramóvel ele é fruto de uma parceria do Ministério Público com o município de Uberaba. Então, o município assinou um termo de compromisso positivo em que se comprometeu a implantar uma política de controle populacional ético e de proteção dos animais, através de pilares como a castração cirúrgica,
o registro de animais, programas de adoção responsável, a educação, a importância da educação. E o Ministério Público, nessa parceria, entrou com a compra de um castramóvel através de recursos de termos de ajustamento de conduta. Então, nós fizemos a doação para o município para começar a implantação dessa importante política pública. Interessante, muito bacana. Então é isso, Monique. Não sei se você quer fazer mais algum comentário, enfim, mais alguma coisa a dizer. A outra foto, eu acho que, eu não sei se você consegue ver aí, mas acho que é a mesma do castramóvel, né? Exatamente. Legal. Eu quero te agradecer, Alessandra, por esse papo gostoso que a gente teve. Quero agradecer aos ouvintes. E acho que é cada vez mais importante a gente discutir esses temas, né? Então, o sistema jurídico, ele está passando por... O direito animal, ele vem para provocar uma verdadeira revolução no sistema jurídico. E nós precisamos discutir isso cada vez mais para a gente poder, principalmente para fins de educação, para fins de conscientização, também, e para que tenhamos no âmbito acadêmico também cada vez mais pessoas interessadas em estudar o direito animal. E aí vou fazer referência aqui ao professor Vicente Ataíde Júnior, que hoje, para mim, é o maior animalista que nós temos hoje e que leciona direito animal na Universidade Federal do Paraná. Com certeza. O Vicente é nosso grande mestre, né? Nosso amigo. O Rodrigo está comentando, eu não tinha visto o comentário dele aqui, mas ele está comentando que talvez haveria uma falha nesse sentido por não haver a definição específica na lei sobre o que vem a ser os maus tratos. E aí, me parece que o próprio decreto regulamentador da lei pode suprir essa falha, né, Monique? Exatamente. Na verdade, eu temo muito por um tipo penal extremamente fechado, né? Assim como... porque há inúmeras formas de violência contra os animais. Sim. Então, eu acho que o ideal é que tenha um tipo aberto mesmo, porque o tipo de violência muda. Então, o que é hoje uma violência, existem vários tipos, né? Agora, o que a gente precisa ter é capacitação e entendimento sólido do que efetivamente é um crime, né? O que efetivamente constitui maus tratos e o que, na verdade, muitas vezes podem ser problemas sociais, né? Então, o que efetivamente a gente precisa é de capacitação. Porque se a gente for ver questões que configuram maus tratos, por exemplo, para citar algumas, agressões físicas como espancamento, mutilação, envenenamento, abandono, manter um animal num local que não seja arejado, que não tenha ventilação, manter um animal trancado em local pequeno, sem o menor cuidado com higiene, manter o animal no sol, ou na chuva, ou no frio, né? Não alimentar, não dar água, né? A zoofilia. A zoofilia, que é um crime, submeter o animal, por exemplo, a tarefas extremamente exaustivas, como acontecia aí nos casos daquelas charretes, enfim. Capturar animais silvestres também pode ser considerado, sim, maus tratos. Enfim, são tantas as possibilidades, mas é interessante a participação aí do Rodrigo, porque são questões que há realmente evolução da sociedade, né? Então, é preciso realmente que a gente pare de brigar e dialogue, construa um consenso, né? Para as questões que são caras à sociedade. Monique, tem muita gente falando... Não. E, Alessandra, a gente precisa lembrar o seguinte, quando nós estamos falando de crime doloso, ele exige consciência e vontade de afetar aquele bem jurídico, né? Então, no âmbito do direito penal, aí, esse tipo penal não admite a forma culposa. Então, esse é um aspecto também muito importante. Interessante. Muito bem. Falou a nossa promotora de justiça maravilhosa, uma grande defensora dos animais, com quem eu sempre aprendo. Que eu tenho a alegria de chamar de minha amiga. Aliás, você não mostrou a capa do seu livro, você está com o seu livro aí na mão, mostra para as pessoas. Eita. Ai, travou bem agora, hein? Mas vamos ver. Dano Animal, legal, que é fruto da sua dissertação de mestrado, né, Monique? Exatamente, é minha dissertação de mestrado, com complementos, e referente à responsabilidade civil pela violação do interesse dos animais, dos interesses fundamentais dos animais.
Muito bom. A Ana Laura está falando que a conversa foi sensacional, admiração pelas duas. Obrigada, Ana, linda. O Cadu, parabéns, doutora Monique, você é 10. A Ana Régia, excelente, parabéns pela iniciativa. A causa animal precisa mesmo ser discutida, estudada. A Isabela está perguntando se ela consegue ter acesso ao TAC, que você se referiu, o termo de ajustamento de conduta. E ela fala que para evoluirmos nessa política pública, em outros municípios, né? Então ela gostaria de saber se é possível ter acesso. Com certeza, a Isabela é uma querida amiga, promotora de justiça no Espírito Santo, e vou compartilhar com ela e quem mais tiver interesse, né? E muito importante, eu vou fazer uma referência aqui. Hoje a gente tem uma coordenadora, a gente tem uma coordenadoria de defesa da fauna no Ministério Público de Minas Gerais, que já conseguiu a celebração de termos de compromisso positivo igual esse que foi feito em Uberaba, 120 municípios mineiros. Então, nós já temos aí 120 municípios mineiros comprometidos com a implementação de uma política pública voltada para a proteção dos animais. Muito bom. A Anne está dando os parabéns, a Luciane Tripe, a Isabela, a Ange. E acho que é isso, né? O Rodrigo está comentando aqui que a maioria dos maus tratos são negligência e atos culposos e não dolosos. Ele é médico veterinário e ele está falando isso. Não sei se você quer comentar, Monique. Não, aí ele está fazendo uma crítica, né? Eu não posso falar a realidade. Eu sei que aqui em Minas Gerais, onde eu atuo, nós temos um compromisso muito sério aí com a apuração e com os elementos do tipo penal. Então, o verbo núcleo do tipo, quando ele diz maus tratos, nós temos que seguir os referenciais técnicos e nós precisamos dirigir, aferir ali se há uma conduta humana de forma consciente e voluntária para fins de configuração do dolo. Lembrando que o dolo ele é extraído das circunstâncias objetivas do fato. Né? Então, obviamente, eu não sei a que se deve essa crítica, mas a gente precisa considerar que com uma realidade que o sistema penal vai atuar de acordo com o tipo penal, de acordo com a sistemática do tipo enquanto um ilícito penal. Uhum. Quando há a intenção de cometer aquele determinado ato, né? Mas a gente convida o Rodrigo a participar da live lá com o doutor Matheus Laiola, domingo que vem. Gente, é sempre muito bom conversar, porque nós crescemos juntos, né? Evoluímos e aprendemos juntos e mudamos, então, sempre para melhor, né? Monique, muito obrigada, minha amiga. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Foi um prazer enorme falar com você. E é isso, gente. A gente vai crescendo junto, né? Vai evoluindo, a sociedade vai mudando, né? Então, muito obrigada, minha amiga. Um beijo para você, tudo de bom. E é isso. Um beijo. Obrigada a todos. Obrigada, querida Alessandra. Foi ótimo falar com você, esse bate-papo. Foi ótimo também ter os comentários. A gente sempre aprende. E quero agradecer a todos que ficaram aí com a gente nesse bate-papo gostoso sobre saúde única e proteção dos animais. Com certeza. Obrigada a todos que estiveram conosco. Um beijo, tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.